Bom, gente, sou Célia Mello, aqui como prometi trazer algumas dicas sobre como contar histórias infantis para criança de educação infantil, ou mesmo para pais que queiram contar histórias para seus filhos e não sabem mais ou menos como se posicionar para isso. Então, a primeira dica que eu trouxe agora foi a questão da escolha do livro. É importante você escolher um livro bem colorido, né, que tenham principalmente bastante gravuras, né, para que a criança ela possa interagir com o livro, para que a criança ela possa ver as figuras que são contadas na história. Esse é um passo muito bom para que você venha contar a história para a criança, né? Então, o segundo passo que você deve tomar é o conhecimento da história, você conhecer a história, se você não conhecer, buscar ler, conhecer aquele conto, né, aquela fábula, para que quando você for contar para a criança, você não se perca na história. Então, isso deve ser feito bem antes da aula ou bem antes de você contar a história para o seu filho. Quando você contar a história, se for em sala de aula, eu dou principalmente preferência para contar a historinha sentada em círculo, para que a criança ela possa interagir com você, ver as gravuras, né, participar. Agora, se for em casa, você pode contar na cama da criança, na hora de dormir, ou sentada no sofá, enfim, onde você achar melhor. Mas na escola eu dou preferência a sentar em rodinha e ali interagir sobre o tema que está sendo abordado, sobre a história. Você deve contar a história como se você estivesse vivenciando ela, falar participando, né? Como eu gosto muito de fazer. E aí tinha uma menina bem bonita, né, que usava cachinhos dourados. Ela gostava de usar um vestidinho amarelo. Enfim, você deve posicionar como se você estivesse vivenciando a história. Você não deve se incomodar se a criança quiser participar da história, interagindo com você. Se ela interromper a história, por exemplo, você fala assim, existia uma menininha que morava numa floresta e nessa floresta tinha um lobo muito mau. Aí quando você fala um lobo muito mau, você pode dizer assim, gente, você já viu algum lobo? Aí as crianças vão dizer, sim. Aí você vai dizer, e como ele era? Aí elas vão participar da história, ele era assim, assim, assim. Às vezes ela pode ter visto um lobo pela televisão, num livro. Ela vai contar conforme a imaginação dela for abrindo, né? Então, mostrar as gravuras do livro na hora que estiver contando a história. Não se importe, como eu já falei, se elas vão participar da história, se elas vão falar. Isso deixa a história mais alegre, mais bonita. E uma coisa importante também é você tentar levar até elas, se for possível, você tiver a oportunidade de arrumar fantoches, que deixa a história bem interessante também. No meu caso, quando eu não posso levar os fantoches, eu uso apenas o livro, vou abrindo e mostrando as gravuras para elas, né? Elas vão participando. É tanto que uma mãe, essa semana, de um dos meus alunos, falou o seguinte, que falou que o filho dela passou a semana inteira contando a história para ela. E a historinha que eu contei foi do lobo terrível, sabe? A mãe chegou toda alegre, disse que a criança não parou de contar a história a semana inteira, mas é porque eu encenei, fiz caras e bocas, participei com elas, fazia o barulho do lobo correndo atrás da criança. Enfim, eu me solto naquele momento. Então, o segredo é esse, é se soltar, não tem uma regra específica, mas uma das coisas que você deve seguir é conhecer bem a história, encenar bem a história, mesmo que você esteja só narrando ela, para que a criança ela possa vivenciar a história e participar. Gente, tá aí a dica, né? Quem quiser fazer mais perguntas, eu sou a Célia Mello, sou psicopedagoga, formada também em pedagogia e sou professora na rede municipal. Além de contar as histórias na rede municipal, eu conto também as minhas histórias, tanto as minhas histórias que eu crio, como as histórias de livros infantis da própria instituição ou livros que eu tenho em casa. Eu conto tanto na área da educação, na escola em que eu trabalho, como também na igreja, né, que eu trabalho também com crianças, e para os meus filhos. Então tá aí a dica. Beijo, até o próximo vídeo.